Olá pessoal, tudo bem? Eu queria deixar um abraço enorme para os 3 grupos que eu estou orientando, que são o Autismo Levado a Sério 1, Autismo Levado a Sério 2 e Autismo em São Paulo. Pessoal, esse curso é um curso gratuito, tá? Mas assim, a única coisa é que ele não tem um certificado, ele é para conhecimento mesmo. E a gente vai estar falando sobre os sentidos, né? Na questão assim, nos sentidos com relação à criança autista. Então, assim, o que influencia, o que acontece, como acontece. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é que todos nós temos os sentidos, os 5 sentidos, né? Então, a gente tem lá a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Veja bem, no caso do autista, ele também tem, porque ele é uma criança como toda criança, um jovem como todo jovem, um adulto também como todo adulto. Mas é importante a gente identificar que quem comanda esses sentidos são o nosso cérebro, né? E o nosso cérebro, ele vai mandando mensagens em questões de segundos, né? E aí o que acontece? Existe uma coisa chamada super sentido. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas, por exemplo, existem, eu vou dar um exemplo, não querendo comparar, não estou comparando de forma nenhuma animais a pessoas, mas veja bem, os cachorros, por exemplo, eles têm um hipersentido. Então, eles escutam qualquer barulhinho que tiver fora da casa, eles escutam e eles reagem a esse barulho, né? Então, assim, nós temos também a questão, eles têm os super sentidos, né? E nós temos a questão da hipersensibilidade, né, auditiva. Essa hipersensibilidade auditiva, ela ocorre por conta da disfunção sensorial. Então, o que acontece? Nós temos os 5 sentidos, tá? Que no nosso caso, como no caso de todo mundo, deveria nascer funcionando tudo bonitinho, adequadamente. Aí vamos dizer que lá na gestação, ou lá depois do nascimento, principalmente acho que não é nem depois do nascimento, essa parte não, mas assim, lá na gestação, na hora da concepção, o que acontece? Vamos dizer que a receitinha de bolo deu errado, né? E aí alguma carguinha genética, alguma coisa mudou essa receita desse bolo. E o bolo, que era de chocolate, virou um bolo de baunilha. Veja bem, o que eu quero dizer com isso? Tanto quanto em relação ao autismo, ao síndrome de Down, vejam bem, são alterações genéticas, né? E aí o que acontece nessas alterações genéticas? Muda-se a estrutura e o funcionamento daquela pessoa. Muito bem. Com relação ao autista, veja bem, eu tenho palestras no curso e tenho cursos mais completos sobre isso. Eu vou falar num geral, tá? Para vocês entenderem. O autista, ele já nasce assim, tá? Ele já nasce porque lembra da receitinha de bolo? Na hora da concepção, deu alguma coisinha errado, e essa coisinha errada não é culpa nem do pai nem da mãe. Mas veja bem, é a questão genética mesmo, é na hora do DNA. E aí a hora que junta o DNA dos 2 pais, então pode dar alguma alteração. Veja bem, eu sou mãe de 2 autistas e hoje eles estão numa situação maravilhosa. Graças a Deus, os meus filhos têm uma condição de vida normal, eles foram tratados desde bebês. Gente, desde bebês. Tomaram medicação desde bebês. Meu filho, com 1 ano, começou a tomar medicação, tomava Neuleptil. Então, assim, veja bem, as pessoas têm que esclarecer, assim, elas têm que melhorar essa questão do que elas enxergam sobre a medicação. A medicação não é algo ruim, a medicação ela vem para ajudar, né? O indivíduo com autismo, ele precisa tanto da medicação quanto da comida que ele come, tanto da água que ele bebe. A gente precisa, na verdade, melhorar a nossa compreensão, né? Então, vamos falar do que a gente estava comentando sobre os sentidos. Veja bem, o cérebro, ele manda, na verdade, todos os estímulos que partem da cabeça até o pé, certo? E aí, o que acontece? Ele manda todas essas informações através de ouvido, nariz, língua, pele
E aí o que acontece? Essas informações, elas passam pelos nervos, né? E aí o que acontece? Gente, no caso do autista, como ele tem uma questão do transtorno e é aqui dentro da cabecinha dele, essas informações, elas são passadas rapidamente, muito rapidamente. Então veja bem, ao mesmo tempo que ele sente o cheiro, ele sente o barulho, ele vê. Então assim, gente, isso é muito desconfortante, tá? Eu diria assim, para ele seria até uma loucura, uma situação muito absurda. Porque veja bem, imaginem vocês, se coloquem no lugar do autista e saber que eles escutam muito, 20 vezes mais que vocês, eles têm uma sensibilidade à luz, né? Então isso incomoda demais, às vezes eles fazem assim e tal. Ao mesmo tempo eles estão escutando essas 20 vezes mais, ao mesmo tempo eles estão cheirando coisas que é forte para eles. Então tudo isso gera um desconforto imenso. Aí de repente alguém vem e toca neles. Gente, isso é um absurdo, né? Então viram para eles uma bola de neve, vira uma coisa absurda. A gente tem que entender que o nosso cérebro, ele é protegido, né? Então a gente tem a questão óssea que protege o cérebro. Mas dentro do cérebro, essa formação do cérebro, ele é feito desde a concepção. Então assim, veja bem, o cérebro do autista, ele é diferente, né? Do cérebro de pessoas que não têm autismo. Como o cérebro do síndrome de Down é diferente das pessoas que não têm. Como o cérebro do TDAH é diferente das pessoas que não têm TDAH. Então a gente tem que, na verdade, entender essa questão desse funcionamento desse cérebro. Não, bom, o cérebro ele tem muitas tarefas, né? Na verdade, ele identifica essas informações que a gente recebe, né? Que você recebe dos nervos. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que ele passa, ele recebe. E a hora que ele recebe, veja bem, se ele receber uma informação ruim, ele vai passar para a pessoa um sinal de alerta, que a coisa não está boa. É simples assim. Então, a disfunção sensorial para o autista, na questão dos sentidos, é uma situação muito complicada. Veja bem, alguns não têm tanto essa disfunção sensorial. Às vezes, eles têm outras características. Mas aqueles que têm, gente, aqueles que têm é um sofrimento muito grande. Então, e o pai, a mãe tem que correr rapidamente, procurar um médico, um neurológico, fazer alguns exames preventivos para saber se não é nada, se não está acontecendo nada, né? Se não é uma outra situação. E aí depois que fez esses exames e descartou tudo, aí sim, a melhor coisa, terapia ocupacional. Mas tem que ser um profissional, veja bem, que saiba lidar com a criança autista, tá? Tem que ser um profissional que ele saiba fazer a integração sensorial. Ele tem que ter um curso disso, ele tem que ter uma certificação. Por quê? Veja bem, senão ele não vai, ele vai trabalhar outras coisas que vai ser importantes, mas veja bem, nesse caso, o objetivo maior é regular os sentidos da criança, para que regulando esses sentidos, o cérebro dela vai mandar as informações e quando ele receber, ele vai estar em equilíbrio. A criança ela vai ficar menos desconfortável, ela vai ter menos crises. E aí o que vai acontecer? Ela vai melhorar, certo? Ela vai desenvolver e ela vai começar, logicamente, ao potencial dela, né, ao desenvolvimento. A gente tem que entender, por exemplo, a questão da visão. A visão, ela entra pelo olho, né? E existem nervos lá dentro. Então, esses nervos, veja bem, quando a gente olha alguma coisa, eles também passam informações. A gente tem a estrutura óssea, né? Que ela protege de uma certa o olho. A gente tem a íris, que reflete, né? Tem a pupila. Então, o cristalino, que reflete a imagem e tal. Mas o que acontece, gente? A gente precisa
entender que assim, mas o meu filho, ele tem disfunção sensorial, mas a luz não pertence. Não, tudo pertence, tá? Mas às vezes é menos ou é mais, tá bom? A questão auditiva é uma questão muito séria também, né? E assim, veja bem, às vezes o autista ele tem uma visão muito espetacular. E aí, veja bem, a visão dele às vezes ele é tão boa, mas se for trabalhada essa questão sensorial, ele, veja bem, às vezes ele tem uma memória fotográfica, e isso pode ajudar muito na vida dele. Então é importante assim a gente se orientar e saber, né, a questão dessa questão dos sentidos. A gente sabe da questão dos animais, né, as visões. A gente percebe tanta coisa na área da biologia, né, e como eles são, como é que eu vou dizer, como alguns têm essa visão super especial e tal. Então, assim, a gente tem que entender que o nosso autista, ele é uma criança que necessita de um olhar especial, porque ele tem realmente necessidades. Ele não é deficiente, né? Vamos deixar uma coisa clara, o autismo ele não é uma deficiência, mas ele também é considerado uma deficiência. Por quê? A criança, vamos dizer assim, que não teve o tratamento e ela chegou num quadro absurdamente severo e que ela não fala nada, ela não responde nada, gente, ela ficou deficiente. Vocês entenderam? Por que tem agora a lei da deficiência, do estacionamento e tal? Para essas pessoas. Lógico, o autista é autista, independente se ele está deficiente ou não. Mas o autista, quando ele está em tratamento, no começo, ele não é deficiente. Ele tem um transtorno que ele precisa ser tratado. O autismo, ele é tratado. Antigamente se falava assim, o autismo não tem cura, o autismo é uma doença terrível, o autismo não tem jeito. Gente, o autismo tem jeito sim. Tem jeito, só que os pais precisam aceitar, tá? A primeira coisa é a aceitação. Eu falo, o pior preconceito que o autista pode ter é o preconceito dentro da casa dele. Um pai e uma mãe que não aceita medicação, não aceita o médico, não aceita a terapia, não aceita nada. E às vezes a criança chega para o médico com prodiagnóstico muito bom. Desculpem, tá? Eu enrolei um pouquinho aqui. Mas o que acontece? Ela chega lá com 2 aninhos e a gente sabe que a vida dessa criança pode ser mudada. Mas o que acontece? A mãe e o pai não aceitam. Aí vai lá, passa 2, 3, 4, 5, 6, 5 anos. Gente, aí não dá mais. Aí já passou. A gente luta contra o tempo, né? Então vamos falar um pouquinho da audição. Como eu disse para vocês a questão da audição, veja bem, a gente tem nervos também dentro do ouvido, a gente tem os canais, né, cheios de líquido, certo? E a gente tem alguns ossinhos dentro do, né, a gente tem o tímpano, que é por onde a gente escuta, o canal auditivo, que é aquele caninho que a gente, né, e a orelha externa. Veja bem, pessoal, muitos autistas, eles não são sensíveis nessa parte auditiva, mas eles podem ficar com o tempo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu filho, ele não era sensível, ele não tinha essa sensibilidade auditiva. Conforme ele foi crescendo, ele foi fazendo o tratamento, ele foi ficando sensível, mas veja bem, isso faz parte do quadro. Então ele pode não ter agora, mas ele pode ter depois, né? E aí a gente tem que trabalhar essa questão. Crianças que vão para a escola, gente, que vão para a escola e é muito barulho, recreio, ó, foninho de ouvido, tá bom? Foninho de ouvido na hora do intervalo. Por quê? Gente, isso é enlouquecedor para eles, né? Eu vou contar um caso para vocês, é até interessante. A minha filha não gosta de vozes de pessoas, ela é hipersensível. O ouvido da minha filha chega a ser musical. O que é um ouvido musical? É aquele ouvido tão assim agudo, ele é tão sensível que uma nota musical ele sente ela completamente. Então alguns músicos, né, Mozart, vários músicos, eles tinham esses ouvidos musicais. Então o que acontece? A minha filha ela fica com esse fone aqui, para vocês terem uma ideia, pela casa. Ou é esse ou é aquele que coloca dentro. Porque ela incomoda para ela. E eu não tiro dela. Não tiro. Por quê? Gente, veja bem.
Quando eu quero falar com ela, eu falo, filha, tira o fone pra gente conversar. Aí ela tira o fone. Por que eu tô falando isso? Gente, é uma característica dela. A gente tem que respeitar o autista como ele é. Hoje ela saiu da condição autista, tá? Eu considero, sim, não é uma cura, mas é uma melhora do quadro. E hoje ela tá super bem, ela não tem característica de autista. Mas veja bem, ela continua sendo autista e eu preciso respeitá-la. Eu preciso respeitá-la. Então, se ela vai com o foninho dela para a escola, ela não usa na sala de aula. A gente fez alguns combinados com ela. No intervalo ela usa, porque ela não aguenta sinal da escola. Gente, é muito complicado isso. Para eles é muito complicado, né? Então, o que acontece? A questão da audição, veja bem, é algo mais complexo que vocês imaginam. Por quê? Porque a audição, ela mantém o equilíbrio do corpo. Muita gente tem labirintite porque está com problema auditivo no labirinto. Então, o labirinto, ele faz esse processo de deixar o corpo em equilíbrio. Então, a pessoa não fica atordoada, balançando, girando tudo, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia, né? Então, o que acontece? A questão do tato é uma questão muito complicada. Por quê? Porque para eles, o tato, às vezes, eles não têm essa hipersensibilidade. Às vezes é uma hipossensibilidade. Mas se eles tiverem a hipersensibilidade, um toque, gente, um toque é a morte. Aquilo dói muito para eles. Então, assim, o que acontece com o tato? Dói demais, dói demais. Importante estimular, gente. Importante a gente estimular o contato, o carinho. Mas tem que ser no momento que eles não estão olhando para você, que eles não estão percebendo. Existem algumas técnicas. Por exemplo, o professor, ele pode estimular o contato nesse carinho quando esse aluno estiver distraído. E aí ele vai lá e, ó, abraça o aluno. Quando o aluno viu, já foi, né? Ele pode ficar muito bravo? Pode. Você fala, calma, isso é um carinho meu, não quero te machucar. E aí você vai trabalhando com a criança, tá? Então, a questão da parte tática, por isso que eu falo tanto da terapeuta ocupacional. Algumas terapeutas ocupacionais não gostam de trabalhar a questão do AVD, que é atividade de vida diária, que é se vestir sozinho, que é se calçar sozinho, que é ter essa independência, essa autonomia. Porque realmente é um trabalho desgastante, mas veja bem, faz parte da profissão delas. Então, as mães devem cobrar sim, tá? Devem pedir sim. Por quê? Porque é importante. Eles têm que ter autonomia sim. No futuro, eles com certeza, se tiverem um tratamento bem cuidado, eles vão sair dessa condição e vão precisar ter autonomia. E a gente tem que pensar que nós, pais e mães, não viveremos para sempre. Hoje os meus filhos já estão aprendendo tarefas domésticas. Natália tem 16 anos, Miguel tem 12 anos. Eu faço o que eu posso. Eu não vou dizer para vocês que eu sou perfeita. Mas dentro do que eu aprendi, dentro da educação especial, né? Outra coisa que a gente precisa abrir a nossa mente é a questão em relação à educação especial. As pessoas com educação especial, os professores, eles estão capacitados a atender essas crianças. Nem todo caso de autismo é para educação especial. Existem muitos casos que são para inclusão, mas existem casos que são para educação especial. Então vamos separar as coisas. O pai e a mãe têm que ter o bom senso de perceber qual a escola é melhor para o filho dele, né? Ah, essa escola não atende o meu filho, então não é para ele. A escola de educação especial atende o meu filho, então é para ele. Veja bem, eu tenho os dois casos aqui dos meus filhos. Uma está numa escola regular, que é uma escola normal, e o meu filho está na escola de educação especial. E a opção foi minha de colocar na escola de educação especial, e foi a melhor opção que eu fiz. Meu filho está muito bem, está muito feliz, agora está na escola, faz várias atividades, todas essas atividades são importantes para ele. Ele teve um desenvolvimento muito grande, eu tive uma reunião sábado e conversei sobre isso. Ele está crescendo, amadurecendo, está ficando um jovem lindo, maravilhoso. Então, gente, vamos pensar
quando for essa questão de escola, inclusive eu vou falar muito melhor isso nos cursos, né? Tem um curso que fala sobre TEA e escolarização do TEA e inclusão do TEA. Aí eu falo bem especificamente sobre esse assunto. Eu não consigo falar sobre todos os assuntos, então eu tento fazer o que eu posso para passar informações para vocês, tá bom? Bom, com relação ao olfato, gente, é muito complicado. Porque, veja bem, lembra que eu falei? O cérebro controla, tá? A partir do momento que o cérebro controlou, o que acontece? Ele manda, tá? Ele recebe de volta. E às vezes a criança vai sentir o cheiro. Por que a criança também tem a seletividade alimentar? Porque ela chega perto, a comida tem um cheiro. E esse cheiro já dá uma ânsia nela, ela não consegue comer. Por causa do olfato dela, então precisa regular esse olfato. Como é que a gente regula o seu olfato? Pedindo para ela cheirar as coisas. Quanto mais coisas ela cheirar, mais coisas ela vai conseguir regular esse olfato. Mas veja bem, o olfato ele não está separadamente, ele está envolvido com as outras coisas também, com os outros sentidos. Então precisa fazer uma regulação sensorial de todos os sentidos, não é de um separadamente. É importante deixar isso claro, porque senão as mães vão ficar tentando enfiar as coisas nas crianças e não é desse jeito. Aí você vai causar um estresse na criança, a criança vai ficar estressada e vai ter uma crise. Então é melhor a gente ir devagar. Desculpa, gente. Se vocês têm condição de, pelo convênio médico ou por particular, ter um atendimento de uma TO, veja bem, especializado em autismo e que atenda essa questão da integração sensorial, ótimo, ótimo. Se vocês não têm essa condição, se lá onde vocês moram não tem a menor condição, então vocês vão começar a estimular em casa a questão do cheiro. Mas, gente, é devagar. Filho, ó, cheira, dá o chocolate. Primeiro o chocolate, que o chocolate é gostoso. Cheira isso. Ela vai gostar. E aí vocês vão passando para outros cheiros. Então, logicamente, gente, com outros estímulos. Separadamente não adianta. Vai melhorar um pouquinho, mas não adianta tanto. É muito complicado para o autista quando ele sente qualquer cheiro. O desconforto é imenso. Eu lembro a minha filha, porque a minha filha assim, meu filho sempre teve cachorro. E aí cachorro faz cocô, né? E a minha filha chegava, e aí, tadinha, a hora que a cachorra fazia cocô, ela fazia assim, meu Deus, que cheiro, não sei o quê. E eu falava, filha, toda vez, tampa o nariz. Tampava o nariz, já dava uma resolvida. E aí eu levei ela no zoológico, ela detestava ir ao zoológico. Mas por que eu levei ela ao zoológico? Gente, olha que interessante. O zoológico, ele tem muito cheiro, ele tem cheiro de planta, ele tem cheiro de fruta, ele tem cheiro de animais diferenciados. Você vai, por exemplo, perto da jaula de um leão, cheira forte, cheira urina e tal. Você vai perto da jaula de um outro bicho, de um urso, ele cheira diferente, tem a questão da transpiração do bicho e tal. Então ela no começo ela detestava, né? Mas eu falava, filha, vamos, é importante pra você. Tampa, aí eu brincava com ela, tampa o nariz, e ela tampava o nariz, e ela ia assim, e ela ia, tá? Só que veja bem, em alguns momentos ela esquecia e ela soltava o nariz, e aí ela sentia alguns cheiros. Com o tempo ela foi se acostumando. Hoje ela já vai no zoológico, ela não tem mais essa questão do cheiro, né? Algumas coisas ela sente a questão do cheiro. Minha filha era um caso de disfunção sensorial muito grave. Ela tinha muitas crises de autoagressão, puxar cabelo, se mordia, era uma loucura, gente, era uma loucura. E aí eu fui treinando com ela, então eu ia direto no zoológico com ela. Isso ajudou muito, porque no começo ela detestava, mas assim, ela esquecia, quando ela via ela já estava cheirando, e isso ia regulando toda essa questão sensorial do olfato dela. Então eu acho interessante passar isso para vocês. São dicas, na verdade, não quer dizer que vai funcionar. E alguns são fascinados por bicho. Isso é melhor ainda, porque facilita para eles ainda mais, né? Então, assim,
Veja bem, no caso deles, vamos colocar, eles têm um super nariz, vamos falar assim, né? Então vejam bem, a questão dessas mensagens, né, olfativas, a gente percebe através também dos nervos e de todas essas